graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É mais um dia dos nossos devocionais. Hoje o capítulo de número 26 do livro de Mateus. Muita coisa para se falar deste capítulo, um capítulo muito extenso, são 75 versículos, são várias histórias, várias passagens lindas, né? Como por exemplo o ato de adoração daquela mulher lá na cidade de Betânia, né? Ungindo Jesus. A ceia do Senhor, né? Para falar da ceia tem muita coisa, falar dessa nova aliança, né? Essa nova aliança que Jesus fez no seu sangue. Nós poderíamos falar muita coisa sobre a ceia do Senhor, sobre aquela comunhão dos discípulos, essa ceia que nós ritualmente fazemos, né? Cumprimos ela lembrando da morte do Senhor até que Ele venha, né? Periodicamente, né? Quando nos reunimos como igreja, né? Poderíamos falar do jardim do Getsemane, do sofrimento de Jesus, da angústia que Ele passou, né? Do suar sangue, né? Chegou a suar sangue, como vai dizer o Lucas, né? Essa passagem que mostra-nos essa aflição, né? De Jesus ter que ir para a cruz para nos salvar, né? Essa ideia dele ficar distante de Deus, dele ficar separado de Deus por causa dos nossos pecados e não por causa de nenhum ato dele, né? Poderíamos falar do momento do aprisionamento de Jesus, né? Aquela situação em que Pedro arranca a orelha fora do soldado, né? Nós poderíamos falar também do julgamento de Jesus diante do Sinédrio, né? Como Jesus passou por esse julgamento calado, né? Sofrendo todo tipo de acusação, e em nenhum momento ele levantou a sua voz para se defender ou mesmo para acusar aqueles religiosos, aquelas pessoas que estavam acusando Jesus e conhecedores da palavra, mas desconhecedores da vontade de Deus sobre a vida daquele povo, principalmente, né? Mas eu preferi citar duas questões básicas do capítulo, olhando para nós como discípulos do Senhor. Ali nós vemos, Jesus tinha 12 discípulos e nós vemos um discípulo. Esse capítulo conta da traição de um deles, né, Judas, o Iscariotes, e também conta da negação de um outro, Pedro, né, o Simão Pedro. Um dos mais próximos de Jesus, esse que estava lá no Getsemane junto com Jesus, aquele que dormiu lá no Getsemane, né? Estava dormindo quando Jesus falou que ele não conseguia orar nem por uma hora, né? Ele estava lá junto, presente, dormiu lá, foi ele que arrancou a orelha do Malco, nessa hora ele despertou, né? Mas não foi esses momentos que Jesus pegou no pé dele, não foram esses momentos que chamaram a atenção de Jesus para fazer um treinamento na vida dele, para fazer uma mudança, uma transformação que era necessária ser feita na vida dele. E eu fico perguntando para nós, né, hoje, discípulos do Senhor, né, falamos de dois capítulos anteriores, dois capítulos 24 e 25, que falam de escatologia, que fala de um evento aproximando a cruz do Calvário, né, e aproximando o ato da morte e da ressurreição de Jesus, mas aqui depois nós ouvimos de dois capítulos que falam da escatologia, que falam da doutrina do fim dos tempos, que falam do retorno desse Messias, do retorno de Jesus, e ele vai voltar, né, creia nisso, ele vai voltar. E como nós estamos preparados, né, para esse retorno de Jesus, e aí a gente vê nesse capítulo, na proximidade da cruz, ele trabalhando dois discípulos, né, em especial, e um falando de uma traição e o outro falando de uma negação. E eu fico pensando, olhando para nós hoje, para a igreja do Senhor Jesus, principalmente que se reúne aqui no Brasil, né, a igreja brasileira, e eu fico pensando, né, quanto nós estamos ou traindo ou negando Jesus com os nossos atos, com os nossos rituais, com as nossas cerimônias, com as nossas heresias teológicas, com nossas doutrinas, né, que são doutrinas contrárias ao Evangelho, com esse falso Evangelho que muitas vezes nós pregamos, né, e nós como discípulos de Jesus que tivemos essa parte aqui, né, Judas, por exemplo, né, aquele que traiu Jesus, ele estava na ceia. Aliás, ele andou com Jesus como todos os outros, aprendeu tudo sobre Jesus, como todos os outros, viu Jesus fazer todos os milagres, né? Participou da vida, do ensino, da doutrina de Jesus em todo o tempo, aprendeu com ele, né? Caminhou com ele, né? E mesmo assim traiu Jesus, né? E eu fico perguntando quando que nós traímos Jesus. Eu acredito muito que nós traímos Jesus quando nós não damos ouvidos aos ensinamentos de Jesus e damos ouvidos a ensinamentos desse falso evangelho que tem no Brasil. Isso é um ato de trair Jesus, né? Quando nós, por exemplo, financiamos esse falso evangelho, né?
vivenciamos isso, né? Estamos de acordo com isso quando frequentamos esses lugares que pregam esse falso evangelho e ainda financiamos um evangelho de ganância, um evangelho de mentira, um evangelho que afasta as pessoas da cruz, um evangelho que não diz que as pessoas são pecadoras e que precisam e necessitam ir para a cruz, né? Precisam reconhecer e se arrepender dos seus pecados, um evangelho que faz com que homens sejam honrados e valorizados enquanto Jesus nem é lembrado muitas vezes, né? Um evangelho que ensina-nos a seguir homens, que traz homens como referenciais para nossas vidas, meus queridos. Isso aí eu acredito, né? Que isso é uma forma de trair Jesus. E quando nós negamos Jesus, como Pedro traiu, né? E eu tenho uma frase que deixa muito claro essa parte da negação, né? Uma negação um pouco diferente de uma traição, né? Mas é uma frase que é um perigo, porque quando nós estamos falando de escatologia, falando dos fins dos tempos, Jesus falou, né? Nesse dia do julgamento, nesse dia do juízo, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E Pedro negou Jesus, né? Pedro negou Jesus e eu tenho uma frase de Pedro que me deixa escandalizado, porque muitas vezes nós ainda com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver, e não viver Cristo, mas viver as nossas vidas de acordo com a velha natureza e não com a nova vida que nós deveríamos viver em Cristo Jesus, muitas vezes nós negamos Jesus da mesma forma que Pedro negou, dizendo assim: eu não o conheço. Essa frase me machuca, assim. Alguém que andou com Jesus diante de uma possibilidade de uma perseguição, uma possibilidade de morrer com Cristo, né? Ou ser julgado com Cristo e ser condenado com Cristo, ir para a cruz junto com Cristo, ele ficou atemorizado e disse: eu não o conheço. Mas você andava com ele, disse a mulher, eu não o conheço. Né? E quando nós dizemos isso, né, para o mundo, né, que precisa de Jesus, né, que precisa da nossa manifestação, que precisa da luz que brilha em nós, que precisa do nosso testemunho, que precisa da nossa voz e que principalmente precisa ver as nossas atitudes, o nosso caráter e a nossa forma de viver, esse estilo de vida novo que nós temos sendo discípulos de Jesus. E nós nos calamos, nós deixamos de viver e nós negamos a Cristo. Nós dizemos para o mundo que nós não conhecemos essa luz porque preferimos ainda viver nas nossas trevas da nossa velha natureza. Então, queridos, observe isso. Observe esses dois casos, porque nos dois casos havia possibilidade do arrependimento. Infelizmente, um deles teve remorso, mas não se arrependeu. Remorso é uma tristeza profunda, sim, mas não promove uma tentativa de mudança de vida. Arrependimento é aquele que quer verdadeiramente mudar, verdadeiramente reconhece que errou e não quer fazer ou praticar isso novamente. Pedro fez assim. Pedro se arrependeu e Pedro, depois, ele nunca mais negou a Cristo. Judas, infelizmente, teve apenas remorso e não teve a chance, né? Não procurou o arrependimento e, infelizmente, sofreu o fim que sofreu. Está na hora de nós tomarmos uma decisão, se somos ou não discípulos do Senhor Jesus. Se estamos aqui nesse mundo, depois do chamado dele para o seguirmos, se nós queremos verdadeiramente segui-lo de todo o coração, se verdadeiramente queremos viver em novidade de vida, se verdadeiramente queremos viver esse discipulado, se verdadeiramente queremos apontar para o mundo aquele que é o nosso alvo, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para salvar todo aquele que crê, fielmente o segue de todo o coração. Não traia Jesus, afasta-te do velho evangelho, do falso evangelho, do evangelho mentiroso, que não é o evangelho do reino, que não é o evangelho de Cristo. Seja discípulo de Jesus, não de homem algum que busca honra, que gananciosamente busca ser reconhecido e busca o seu próprio galardão aqui nesta terra. Não siga estes homens, siga a Jesus. Não negue Jesus, fale dele, viva ele, confesse ele, apresente ele através da sua vida, do seu testemunho. Faça refletir a luz de Cristo que há em você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um grande abraço e até amanhã.